Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e vamos para mais novidades sobre o Nintendo Switch 2. Tá vazando bastante coisa e agora tem até boatos aí de que tem gente com o Switch 2 em mãos. Então, bora aqui pro X pra gente entender um pouquinho melhor. É o seguinte, aqui no perfil do Daniel Ofertas Nintendo, ele só repostou que já tá rolando aí em vários lugares, como por exemplo no Reddit, que é onde começou a fonte ali. Então ele tá falando que o usuário do Reddit diz ter colocado as mãos no Switch 2. Só que assim, lá no Reddit funciona da seguinte maneira: quando você posta alguma coisa que é um fórum gringo, os administradores pedem pelo menos para você postar a fonte, para comprovar a veracidade daquilo ali, e para não ser só mais um boato ali, né? Porque é muito fácil alguém chegar lá e falar assim: olha, eu já estou com o Switch 2, o meu tio trabalha na Nintendo e me mandou o Switch 2. É muito fácil. E aí eles pedem a prova. Nesse caso, como o cara não tinha uma fonte, o administrador falou o seguinte: ó, ou você manda alguma coisa para mim provando que você tá com barato, ou simplesmente a gente vai deletar o seu post. E aí parece que o cara mandou algumas fotos ali para o administrador, pediu para não divulgar o nome nem nada, porque poderiam acabar chegando até ele, e tudo mais. E o administrador falou que vai manter em sigilo, mas de fato as provas são convincentes. E o usuário diz que pretende revelar alguma coisa até o Natal, né? Então, no Natal desse ano, então, vai estar com uma bela surpresa pra gente referente ao Switch 2, hein? Caramba, já pensou? Então, continuando a matéria aqui, basicamente é isso, que ele deu uma resumida. E aí o console se chama Switch 2 mesmo. Porra, Switch 2, mano. Tudo bem, não é tão estranho. É que a gente fica com medo de, quando a Nintendo colocar o nome de Switch 2, por exemplo, repetir a história do Wii e do Wii U. Que a galera ali teve aquela confusão de achar que era só um acessório e não investir. Tudo bem que a culpa ali foi do marketing da Nintendo na época, que foi péssimo, né? E a gente não tinha essa visibilidade total que a gente tem hoje na internet. Mas antes, não esquece de participar da nossa rifa que tá rolando no momento. A Switch OLED e Switch Lite. Ou 2.000, 1.000 no Pix, se você não quiser os aparelhos. Além do que, são 10 cotas premiadas no valor de R$50. E o cara que mais comprar número no dia do sorteio vai levar R$500 pra casa. Então é bastante prêmio dessa vez, apenas R$1 o número. Link no comentário fixado, vai lá participar. E além do nome, também tá falando que vai ter um logotipo que possui uns 2 gigantes. A gente vai ver que tem um modelo mockup aqui que a galera criou, do que pode ser o modelo aí, baseado nas informações que foram passadas. E aí fala que o console pode ser cinza escuro, mas aparentemente há um modelo totalmente branco. E outras edições especiais podem estar vindo com uma que inclui um símbolo 9 ali de um jogo. Por exemplo, um Mario Kart 9, ele tá sugerindo aqui no caso. E aí, as informações que foram perguntadas, porque o usuário falou, me perguntem qualquer coisa que eu vou respondendo vocês sobre o aparelho. E aí, das perguntas, fizeram um compilado aqui, ele só deixou em português aqui na página no X, né? E aí tá aqui, ó, os botões e sticks são maiores do que o Switch atual. Por sinal, o analógico teria Hall Effect. Pô, se tiver Hall Effect, mão na roda. Finalmente a Nintendo vai ter aprendido com isso. Já pensou? Logo no começo, os controles do Switch 2 já dando drift? Pelo amor de Deus, né? E aí, beleza. O peso não parece ser mais pesado do que o do Switch atual, o que preocupa. Tudo bem que a gente sabe que a tecnologia evolui, as coisas diminuem e mesmo assim conseguem ter mais potência. Mas se tiver o mesmo peso do Switch, sendo um console maior, será que vai ter uma tecnologia tão mais avançada do que o Switch atual? Isso é preocupante. A fixação magnética dos Joy-Cons produz um som mecânico de clique. Tá, beleza. Deve ser para o Nintendo manter aquela sensação de que a gente tem hoje quando você encaixa os trilhos do Joy-Con, né? Os 2 botões traseiros que vimos nos modelos 3D vazados são os botões de liberação do Joy-Con. São aqueles botões laterais, eu até falei que eu tava curioso para saber o que era. Não acreditei que podia ser um botão só para liberar o controle ali, né? Beleza. Quem tem o Lenovo Legion Go aí, se tiver, me diz se tem algum botão para soltar os controles também ou se é outro sistema. Porque aí sim eu vou acreditar que é. A parte superior do Joy-Con, quando destacada, terá um recurso surpresa. E os próprios ímãs são botões. Eita! Tipo os botões ali de cima, porque se vocês viram no modelo, ele tem uns ressaltos ali que é para encaixar dentro do console ali e travar via magnetismo. Se aquilo for um botão, vai ser um botãozinho maior para você apertar. E aí entra na mesma teoria do Switch atual, porque a gente poder jogar com os controles deitados ali para virar os botões que eles estão falando aqui, ó. ZL e ZR praticamente. É SL e SR no caso, quando é deitado, né? Os botões ZL e ZR são maiores que o Switch atual. Beleza, entretanto, ainda não são gatilhos analógicos. São aquelas esquema de viagem 0-1. Clicou, acionou e pronto. Não tem o esquema de percurso que nem tinha, por exemplo, no GameCube. Hoje tem em muitos consoles atuais, né? O dock tem as mesmas portas do OLED do Switch e é um pouco maior, mais curvo e grande parte da tela aparece. Ou seja, ela é mais larga, porém ela é menos alta do que a atual. O console traz uma tela LCD, se isso aqui for verdade, é um puta vacilo, retrocesso total da Nintendo, mas talvez seja uma justificativa para a Nintendo tentar baratear o lançamento do Switch novo.
Afinal, se eles meterem uma tela OLED já de cara aqui no Switch novo, isso vai aumentar mais ainda o custo dele. Afinal, para comprar uma TV OLED, compra uma TV, por exemplo, uma Cristal da Samsung Ultra HD, que não é OLED, pra você ver. A diferença de preço é absurda. Você compra uma grandona, uma TV grandona da Samsung, que não é OLED, enquanto você tem que comprar uma de 50 a 55 OLED, se você quiser, pelo mesmo preço ou até mais na OLED, tá? Então, sim, isso influencia demais no valor. A revelação será no mês que vem em uma reunião da Nintendo. A suspeita é que está se referindo à reunião de investidores, que é 4 de fevereiro. Então, estão falando que possivelmente vai ser revelado aqui para os investidores. Aí, se alguém de dentro, por exemplo, que trabalha na equipe, já vazou as informações, que pode ser o caso desse cara aí, tá trabalhando lá, tem o aparelho ali, aí conseguiu pegar umas fotinhas escondidas e postou. Detalhe, o moderador do Reddit, como eu falei pra vocês, foi lá, caçou, pediu as provas pro cara, e aí o cara parece que prestou as provas, então por isso é verdade. Aí tem a fonte aqui, ó, o link para você ver a matéria lá do Reddit. Lembrando que eu vou deixar esse link aqui do X aqui embaixo na descrição para você ver como uma fonte, e aí você quiser, você dá uma lida, confere, clica aqui no link do Reddit, vai lá e confirma. Tá bom? Que o cara, as postagens lá que eles falaram. Ele falou que vai postar alguma coisa referente lá pro Natal, e que ele também não conseguiu ligar o console ainda, o que gera uma certa suspeita ali referente a isso, o que também levanta essa questão que eu falei sobre, de repente o cara é um funcionário, conseguiu tirar algumas fotos vazadas, e não conseguiu ligar o console justamente por causa da equipe. Não tem como pegar e ligar ali o console para testar, porque deve meio que estar limitado ali o que eles podem estar fazendo. E aí só tem acesso às informações básicas, assim, olhando por cima ali e algumas especificações técnicas. Tem mais informações vazadas que a galera falou que a dock vai ter cooler também, nela, que ela não vai ser um complemento para melhorar mais ainda o desempenho vai ser total do aparelho, a dock vai servir como extensão ali para você ligar numa TV. Tem um monte de coisa aí a mais ali, né, falando. Já que nesse outro post aqui do X também, não sei se foi esse cara que criou o render, mas tem os renders aí, mas foi o que eu achei aqui pra gente. Ele também fala algumas coisas aqui, ó, 3 modelos lançados, cinza, branco e Mario Kart 9, isso aqui é aquele boato, né, sobre o número 9, revelação de janeiro de 2025, título de lançamento Mario Kart 9, Joy-Cons magnéticos efeito HAL, dock curva, tela LCDs, botões maiores, e carrinhos de jogos iguais ao Switch 1. Dessa é a dock, né, porque traduziu aqui. E aí, a ideia do render 3D é essa daqui, ó. Switch 2, olhando, aí eu carrego as duas cores, o cinza escuro, que a gente já tem hoje no Switch, e um branco. E a dockzinha aqui, ó, tem outra foto mais fácil pra vocês verem, né? Dockzinha dele. Se for algo assim, o que vocês acham? Você acha que tá legal ou não tá? Ficou estranho? Uma dockzinha mais baixa, o símbolo Switch 2, será que ficou bonitinho? E aí, quando plugado na dock, dá pra gente ver algumas informações aqui de data, hora, temperatura, no caso, bateria, bacana. Se funcionar desse jeito, dá pra você personalizar e ainda assim transmitir o jogo pra TV, fica bacana, fica legal a ideia, é muito interessante. E eu até que achei bonitinho, apesar de lembrar extremamente o Nintendo Switch mesmo, de fato, até que eu achei bonito. E é aquela questão sobre o Switch 2 ser o nome comprovado do console ali, tecnicamente, se for isso mesmo, talvez de começo seja essa questão que eu falei, aquele medo, né, da geração que a gente teve do Wii pro Wii U. Entretanto, a gente precisa lembrar que a gente tem hoje no mercado PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4 e PlayStation 5, e a gente não acha nada estranho. Por que o Switch não pode ser Switch 2? Até porque a proposta de Switch era justamente por ser um console híbrido, de você poder ligar ele tanto na dock quanto jogar no modo portátil. Então, se vai continuar com essa mesma ideia, por que não ser um Switch 2? Afinal, tem teorias aí de que ele vai rodar os jogos também ali do Switch 1, seja via cartucho ou digital. Então ele vai ser um console mais potente, assim como a gente tinha o 3DS e o New 3DS, ou DS, 3DS, etc e tal. Que também tinha essa compatibilidade. O 3DS rodava os jogos de DS ali, por assim dizer. Então, vamos aguardar novas informações aí até o final do mês, até o Natal, para ver se vai realmente postar alguma coisa mais relevante. E aí esperar para ver se a Nintendo vai desmentir isso ou se simplesmente ela vai se antecipar e postar alguma coisa, já que tá vazando tanta informação nos últimos dias, né? Então diz pra mim aqui embaixo nos comentários a sua opinião. E é isso aí, diz aí o que você achou desse visual do Switch 2 aí que tá pra chegar no ano que vem pra gente. Vai comprar no lançamento, vai pegar pré-venda, ou você vai esperar ele lançar pra saber o que vai sair pra ele, esperar o preço baratear, pra ver como é que vai ser as coisas. Diz pra mim a sua opinião, que eu quero saber. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Não se esquece de deixar seu like, a sua inscrição e ativa o sininho de notificações pro YouTube te avisar quando soltar vídeo novo aqui no canal. E considere dar uma zapeada nos demais vídeos do canal, que tem bastante conteúdo pra você que pode te agregar de alguma maneira e de repente você gostar dos demais conteúdos. Então é isso, valeu, falou e até mais. Fui!